Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Cavalos Sem Sela, aqui em Rio Bonito, Boa Esperança. E hoje eu queria falar com vocês sobre um livro que eu estou lendo, né? Se chama O Milagre da Manhã. É um best-seller, né? De Hal Elrod, né? E é um livro que te faz entender a importância da parte da manhã, né? E se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que acordar cedo, você tem que focar nos seus objetivos para que você atinja aquilo que você está almejando. Então, é um livro que eu estou lendo e estou aplicando mais na minha vida, então resolvi trazer para vocês. Por quê? Porque ele tem um tema relevante com os cavalos. E qual é esse tema? Esse tema é o tema de responsabilidade, né? Então ele fala aqui na página 71 do livro O Milagre da Manhã, ele fala muito sobre esse tema, ele tem um capítulo inteiro sobre esse tema. E ele explica que todas as pessoas de sucesso, elas tiveram que ter uma coisa chamada disciplina e responsabilidade, né? Então, a responsabilidade de focar naquilo que eles queriam todos os dias. Por exemplo, uma pessoa de sucesso que precisa estudar todos os dias, uma pessoa que faz esporte e por aí vai. E que todos os grandes ganhadores na vida acordaram cedo, tiveram seus objetivos e por aí vai. Bom, acordar cedo nunca foi um problema para mim, porque eu venho de uma família onde meu pai acordava cedo, né? Então todos nós, todos meus irmãos e por aí vai, minha mãe também, todos nós acordávamos cedo. Então isso nunca foi um obstáculo na minha vida. Quando eu me mudei aqui para a zona rural, aí eu comecei a acordar ainda mais cedo, né? Tipo 3h30, 4 horas da manhã, automaticamente, não foi forçado nem nada não. Parecia que o ritmo da vida aqui teve essa mudança. Então, eu vou focar agora para vocês sobre o tema que ele fala sobre responsabilidade e como isso tem a ver com os cavalos. Se você está pensando em ter um cavalo, isso é um dos critérios necessários, né? Uma das aptidões necessárias para que você tenha um cavalo. E ele explica por que é necessário a responsabilidade. Que a gente só vai para frente com responsabilidade. E ele pega lá atrás os pais, né? Ou os cuidadores, alguém que cuidou da gente e que a gente só está aqui porque a gente teve esse cuidado. E é verdade, a gente dormiu mais cedo, ou a gente comeu vegetais, ou a gente foi para a escola todo dia, ou a gente teve cadernos, teve um lar, teve uma cama, que tudo isso foi porque tiveram pessoas responsáveis por nós. Então, a responsabilidade da nossa vida é muito grande, né? No início, nós fomos cuidados por adultos que deram o máximo de si. Mesmo que a gente não tenha tido uma infância perfeita, mas nós tivemos alguém que cuidou da gente. Senão, nós não estaríamos vivos, né? Nós não estaríamos vivos. Então, ele traz muito essa responsabilidade. E é uma coisa que nós precisamos ter em mente quando a gente vai ter um cavalo, né? Eu, por exemplo, quando eu quis ter um cavalo, eu não pensei em todas essas coisas, mas eu já era uma pessoa comprometida com as coisas, de não deixar as pessoas na mão. Então, isso já fez uma transferência para os cavalos que eu tinha. Então, eu queria ter um cavalo, por quê? Porque era bonito, tá entendendo? Eu queria cavalgar, esse era meu objetivo. Então, a gente pensando nessa responsabilidade, eu sugiro que você faça uma lista, por que você quer ter um cavalo, né? Aonde você vai colocá-lo, né? Onde ele vai estar, né? Quem vai cuidar dele?
É, quem vai estar vendo o cavalo, né? Se ele, vamos supor que ele fique no pasto, quantas vezes você vai vê-lo? Você vai montar a cavalo? Ou é só para você cuidar do cavalo? E por aí vai. Então, é importante. Então, voltando aqui, eu quando comecei, eu já tinha um espaço adequado. Quer dizer, eu já tinha um terreno aqui onde eu podia colocar animais, né? Então, quando eu quis realizar esse sonho meu de montar a cavalo, né, que era cavalgar, que eu achava lindo, eu via isso nas novelas. Então, a minha referência era essa, né? Era assim um animal belíssimo, né? E quando eu me mudei aqui para a zona rural, eu vi que eu podia ter um cavalo, né? Então, eu não tinha ideia de nada, eu não sabia como amarrar o cavalo, como fazer um nó, como colocar um cabresto, nada disso, eu nem sabia esses termos. Mas a vontade de ter um cavalo era grande, né? Então, eu já tinha o espaço, eu tinha que colocar morões em volta, cercar o espaço. E como eu era uma pessoa sem planejamento, eu não vi todos os detalhes necessários para se ter um cavalo, né? E nem quanto se custava para ter um cavalo. Nada disso eu sabia. Eu não fiz um planejamento para ter o cavalo. Eu quis o cavalo, eu fui lá, procurei, encontrei um cavalo e comprei um cavalo. Foi assim que foi feito. Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa relativamente responsável, por isso que eu estou aqui até hoje. Mas muitas pessoas adquirem um animal e depois abandonam o animal, porque se torna difícil, você não tem... Vamos supor que você mora em área urbana, você não vai poder sair de área urbana toda semana, ou todo final de semana, ou você não pode se mudar para a zona rural. Então você tem que levar em consideração tudo que você quer, né? E ele coloca aqui também muito interessante, os porquês, né? E ele diz assim, que um amigo dele dizia assim, o sábio sempre começa pelos porquês. Então, por que eu quero isso? Né? E você... Se fazendo essa pergunta, eu sugiro que você faça essa pergunta, vamos supor hoje, e amanhã, e depois, e você guarde um caderno, porque a partir do momento que você começa a escrever por que você quer um cavalo, qual é o seu objetivo, você vai se conhecer melhor como pessoa, né? E não ser como essas pessoas que de repente se veem numa situação e abandonam um animal. E a gente sabe em relação a cachorros, etc. Né? Então, por exemplo, os pais que gostam de animais, né, que já tem um animalzinho em casa, um cachorro ou um gato, o que eles passam para os filhos? Eles já passam para os filhos que há uma necessidade de cuidado, porque a criança vem, eu quero um cachorrinho, eu quero um gatinho e tal, mas a criança, ela tem que se conscientizar que é necessário o animalzinho comer, o animalzinho tem que comer, o animalzinho tem que fazer cocô, o animalzinho tem que fazer xixi. Então, começa a ensinar o cuidar, né? E que é importante o cuidado dos animais, né? O cuidar dos animais, né? E eles já vão aprendendo desde pequenos, né? Desde pequeno. Então, se você não teve essa educação, não sei que idade você tem, que você está me assistindo, você tem que saber por que você quer esse cavalo. Não é porque você tem uma certa idade que você não pode ter um cavalo, porque você não precisa montar no cavalo. Se você tem uma área, se você pode se dar ao prazer, ao luxo de ter esse cavalo, de você cuidar de um animal com carinho e tal, é um desejo seu, né? Mas é um desejo responsável, né? E não um desejo aleatório, assim, que surgiu na sua mente, que é bonito e por aí vai, né? Então, eu particularmente, graças aos meus pais, a esse fator de responsabilidade que
meus pais passaram para mim, eu comecei a ver, né, por aqui em zona rural, mesmo você tendo capim, as pessoas, jovens que largavam o cavalo o dia inteiro numa capineira aí qualquer, né, como se chama, num lugar cheio de capim, e o cavalo ficava ali no sol, sem beber água, aí alguém ia até lá dar um balde de água para o cavalo à beira de pista. Então, a gente tem condições. Quando eu falo condições, não são só condições financeiras, são condições psicológicas. Você tem uma responsabilidade dentro de você com esse animal, você vai, se necessário, você vai trabalhar para pagar a comida dele, você vai pagar a medicação, você vai poder custear um animal desse. Então, são perguntas que precisam ser feitas e que você não pode deixar de lado. Se você quer ter um cavalo, você tem que ter amor por esses animais, porque são animais de grande porte, precisam de espaço, precisam de visibilidade, um cronograma, precisa de pessoas responsáveis. E não é só ter... eu conheci um senhor até uma vez, ele disse que ele tinha 3 cavalos. Eu também. Um dia ele veio aqui, eu não sei se ele veio trazer ração, alguma coisa assim. E ele falou para mim, eu também já tive 3 cavalos, perto, um lugar aí que tem capim e tal, ele tinha uma propriedade, não sei. E ele falou, mas depois começou a dar muito trabalho e me desfiz. Quer dizer, a pessoa se desfaz dos cavalos porque não pode manter e por aí vai. Então, qual é o grau de importância, o que você vai fazer na sua vida, né? E a importância de você ter um animal e de você levar até o final aquilo que você está fazendo, né? Então, eu, durante todo esse tempo, me desdobrei para eu poder manter os meus cavalos. Não foi fácil, mas eu aprendi. Foi um desenvolvimento pessoal muito grande na minha vida. E é isso que nós temos que ter em mente, né? Que o cavalo vai nos trazer um aperfeiçoamento da nossa personalidade, dos nossos objetivos, das nossas conquistas na vida. E cada vez mais que eu vivencio essa experiência com os cavalos, eu me dou conta disso. Eu me dou conta de como é importante eu saber o que eu quero, eu saber para onde eu estou indo, quais são os meus objetivos, para que eu possa arcar com tamanha responsabilidade. Então é isso. Em qualquer área da vida, nós temos que ter responsabilidade. E esse livro aqui é O Milagre da Manhã, né? Se você está tendo dificuldade em se organizar, em colocar suas metas para frente, eu sugiro que você leia esse livro, porque você vai começar a fazer transformações e mudanças na sua vida, tá bom? Então é isso, um bom dia para vocês hoje e nós vamos continuar cada vez mais. Um abraço.